Boa tarde a todos, bem-vindos ao canal Orquídea Alegria. E é sempre um prazer estar aqui com vocês, meus amores. Se eu começar a falar assim para vocês, um ser vivo exuberante, um ser vivo luxuosa, um ser vivo exótica, um ser vivo às vezes muito perfumada, despertando assim desejo e paixão em muitas pessoas. Será que eu falaria de alguém especial? Bem, gente, eu falo para vocês dessa linda orquídea chamada Vanda. As Vandas são originárias de países asiáticos e ela é muito cultivada principalmente na Tailândia. Ela também é do gênero Vandáceas e é dessa orquídea linda que nós vamos falar hoje. E eu vou apresentar para vocês e contar tudinho sobre ela. Como, por exemplo, vamos responder algumas perguntas. Quantas espécies diferentes existem da Vanda? Também, será que é difícil encontrar essa orquídea? Como cuidar dessa orquídea? Quanto tempo demora para essa orquídea florir? E também, quanto tempo dura a floração dessa orquídea? Como fazer mudas dessa orquídea? Como a gente pode fazer mudas dela? Será que podemos cortar essas raízes dessa orquídea? Então vamos iniciar respondendo, gente, a primeira pergunta das 7 perguntas que eu fiz aqui para vocês. Lembram da primeira? Quantas espécies diferentes existem da orquídea Vanda? Mas antes, eu vou mostrar ela todinha, inteirinha. Depois você vai me dizer aqui se você não vai se apaixonar por essa linda orquídea. E também no final do vídeo vamos contar uma curiosidade muito legal sobre essa orquídea, tá bom? Fique aí até o final, já vai colaborando conosco, dando seu like, se inscrevendo no nosso canal, porque essa é uma das orquídeas mais lindas que existem no mundo. Vou apresentá-la para vocês. Muito prazer, eu sou a orquídea Vanda e me aprecie por inteira. Olhem só. Que legal! O que você achou? Dá o seu like aí. Fala aí para nós. Compartilha conosco e diga, através de uma mensagem, o que você achou dessa linda orquídea. Então, a primeira pergunta que nós fizemos para vocês foi: quantas espécies diferentes existem dessa orquídea? A orquídea Vanda existem cerca de 70 espécies no mundo. Mas será que é difícil encontrar essa orquídea? Não. A orquídea Vanda é um dos gêneros mais comuns de ser encontrado no mercado. Muito comum. Eu quero mostrar para vocês que aqui eu tenho, ó, uma aqui bem grande, adulta, que ainda não está florida. Não está florida, mas já floriu e logo voltará a dar flores, com as suas raízes. Aqui tenho essa aqui, florida, que se chama Vanda janvierae. Essa é uma Vanda janvierae de cor white, ou seja, uma Vanda branca. Aqui eu tenho 2 jovens Vandas
Olhem só, também com as suas raízes já lindas, se desenvolvendo. E ali atrás tenho mais duas, olhem só, também com as suas raízes em desenvolvimento. Essa orquídea ela não é difícil de ser encontrada. Mas vamos à terceira pergunta. Como cuidar dessa orquídea? Ela não é difícil de ser cultivada. Por quê? Porque, como vocês podem observar aqui, essa orquídea ela não é plantada em substrato. As suas raízes elas ficam expostas para que fiquem bem arejadas. Então, a orquídea Vanda não gosta que suas raízes fiquem plantadas em vaso com substrato. A regra dessa orquídea é quando as raízes se encontrarem assim, acinzentadas. Depois eu vou molhar para vocês, nós vamos regá-la e vocês vão ver como é que ela vai ficar diferente. Deixe em temperaturas medianas, ou seja, ela não gosta nem do frio, nem do calor. Certo? Adube a cada 7 dias a sua Vanda. Plante a sua Vanda em árvores ou deixe assim, penduradas como essas estão. As minhas eu penduro assim. Ficam soltas com as suas raízes, bem práticas. E outra coisa, quando você for molhar, você não deve borrifar água nos botões, só nas folhas e nas raízes, porque senão a sua planta poderá abortar as suas lindas flores. Certo? Depois a gente vai falar para vocês como que é o replantio, tá? A gente vai ensinar no vídeo. A quarta pergunta é: quanto tempo ela demora para florir? Será que demora para florir essa orquídea? Primeiro, a gente tem que entender que toda orquídea precisa se adaptar ao ambiente, mesmo quando compramos floridas, elas precisam de um tempo para florir novamente. Então, calma, gente. Se a sua orquídea não floriu, tenha paciência. Ela precisa se adaptar ao ambiente. E se ela for jovem, jovenzinha assim como essas aqui, precisa esperar ela se tornar adulta, pois são seres vivos e o processo é o mesmo de um ser humano. Assim como a gente passa pelo aquele período de nascer, crescer, né? Tem aquele período da adolescência, essas aqui estão adolescentes, ó. As jovenzinhas aqui, as Vandas jovenzinhas. As orquídeas também, né? Elas precisam desse tempo. E as orquídeas Vandas, elas levam de 4 a 7 anos para florirem. Tudo depende desse ambiente em que elas se encontram. Toda planta, gente, é assim, com as orquídeas não é diferente, né? Então, a gente tem que ter paciência com as nossas orquídeas. E quanto tempo dura essa floração? Bem, as Vandas na natureza crescem em grandes árvores. Elas ficam agarradas nas árvores, gente, são lindas de ver. Então, elas ficam com essas raízes aéreas, né? Podem medir essas raízes até 4 metros de comprimento no total, essa planta, então ela precisa de muita altura, né? E também ela precisa de uma adubação específica para que possa florir. Aqui mesmo no nosso canal,
Tem muitos vídeos que mostram sobre adubos que devemos usar nas nossas orquídeas. Você pode assistir vários vídeos de diversos adubos que podemos usar nas nossas orquídeas. Adube a sua Wanda a cada 7 dias. Cuide dela também para que não adube em excesso e ela venha a queimar suas flores e suas raízes. A umidade do ar precisa estar a 90%. E a Wanda, gente, segundo a nossa especialista em orquídeas, Carol Costa, né, que muitas de vocês conhecem, ela diz que a Wanda pode florir até 4 vezes no ano. Mas, em geral, elas florem uma única vez, tá? Uma vez ao ano, e as suas flores duram cerca de 60 até 60 dias, 30 dias, tá? Depende do ambiente em que elas se encontram, tá? Quando ela estiver florida, não deixe pegar chuva, porque a floração o tempo de floração diminui se elas ficarem tomando chuva, porque as flores são delicadas e precisam de um ambiente seco, né? Ali para poder ficarem por mais tempo. Então, a gente molha só as folhas e as raízes. Como é que a gente deve fazer mudas dessa orquídea? A planta, ela tem que estar muito saudável, tá, gente? Primeiramente. E nós podemos fazer mudas de 2 maneiras, né? 2 formas de propagação. Uma é a divisão de touceiras e a outra são cakes. Então, eu vou mostrar aqui para vocês. Aqui, ó, gente. Ela pode vir e desenvolver um tronco a mais aqui, tá? Pode desenvolver um tronquinho a mais e aí a gente pode fazer a separação delas, tá? As minhas nunca consegui dividir, né? Até porque eu tenho 2 anos que eu cultivo orquídeas, então ainda é pouco tempo que eu tenho aqui no meu cultivo, tá? Mas os cakes também, eles saem aqui. Na lateralzinha começa a sair filhotinhos, que com o tempo, se a planta estiver bem saudável, muitas pessoas optam por tirar o cakezinho e fazer a muda, né? Separa da mãe, né? E ela vai se desenvolver individualmente, visto que as orquídeas Wandas é uma orquídea monopodial, ou seja, ela cresce verticalmente, tá? Tipo as Phalaenopsis também, elas crescem verticalmente, são monopodiais, plantas assim, tá? Mas quero dizer para vocês que por touceiras, né? É comum ver em grandes árvores assim as Wandas, e aí vai formando grandes touceiras. E aí a pessoa vai lá e separa a sua planta, tá bom? Agora a 7ª pergunta, será que a gente pode cortar as raízes da nossa Wanda? O que vocês acham? Olhem como as raízes delas são lindas. São bonitas, não são? Então, gente, a resposta é não. Você só vai cortar a raiz de uma orquídea Wanda se ela estiver ressecadas ou mortas. Mas cuidado, viu?
Muitas vezes as aparências enganam. Às vezes tu pensa que aquela raizinha está morta ali, de repente ela começa a, conforme você vai regando, ela começa a mudar de cor. Então o recomendado é não. Nunca corte as raízes da sua orquídea Wanda. Gente, e essas raízes? Por que elas crescem tanto assim? Sabe por quê, gente? Porque elas ficam à procura de água. As Wandas, elas são orquídeas que gostam muito de umidade. Então, estão sempre procurando umidade. Por isso que é interessante, tá? Aquele ambiente em que ela se encontra tem que ter 90% de umidade. Elas amam, tá? Não pode tomar sol direto, gente, solzinho filtrado, tá? Para não queimar as folhas, as raízes, porque essas raízes ficam expostas. Ela também não pode tomar muito vento, ficar em lugar muito ventilado, tá? Então são cuidados assim que você pode ter com a sua planta Wanda. E aí, gente? Estão gostando dessa linda menina? Dessas lindas Wandas, dessa linda espécie de orquídea? Você já conhecia? Fala aí para nós se você já conhece, se já conhecia, se você tem ela em casa. Troque ideias conosco. Agora nós vamos fazer a rega dela juntos, tá bom, gente? Vamos fazer a rega, pois essa planta precisa, com um borrifador, você vai molhar, regar as suas raízes, até as raízes ficar bem verdinhas. Ela precisa ficar com as raízes bem verdinhas, tá? Se vocês observarem, eu vou pôr a câmera bem pertinho para vocês verem, depois que eu regar aqui, que ela vai mudando de cor as suas raízes conforme a gente vai regando. De raízes esbranquiçadas, acinzentadas, elas ficam com as suas raízes verdinhas. Quantas vezes devo regar a minha orquídea? Quantas vezes eu devo regá-la? Bem, gente, a rega, ela deve ser uma vez ao dia no inverno e no verão 2 até 3 vezes. Como o verão é muito quente aqui onde eu moro, em Porto Alegre, então eu molho as minhas Wandas até 3 vezes ao dia no verão. Mas no inverno eu molho uma vez só ao dia. E dependendo assim, se chover, não precisa regar. Uma coisa que eu faço muito no verão, tá? Que eu vou mostrar para vocês. Eu pego um pano de prato, né? Bem simples, que nunca você tenha usado, tá? Você encharca ele bem na água, quando tá muito quente, e enrola nas raízes da sua planta. Gente, é incrível. Ela chega a secar, o pano de prato fica sequinho no verão. Então imagina a quantidade de umidade que a gente precisa para manter essa planta, né, para ela ficar bem úmida, tá? Então, ó, se vocês observarem, eu vou já mostrar para vocês depois da rega, tá? Essa aqui eu vou regar bem as folhas porque ela não está florida, então agora eu vou mostrar para vocês aqui como é que ficaram as raízes depois de bem molhadas. Olhem só. Olha como tá verdinha as raízes dela. Olha aqui a outra. Dependendo da posição da câmera, mas dá para ver, né? Ela fica bem verdinha, bem hidratada. Olha só. Essas bebezinhas aqui,
Ela não pode ficar assim juntas, tá, gente? É que coloquei elas aqui só pra gente gravar o vídeo. Mas olha aí como tá bonita. As suas raízes estão bonitas se desenvolvendo dessas bebezinhas aqui. Aqui tem mais. Opa, essa posição da claridade tá meio ruim. Aqui tem outras. Muito bem. Então, adquira uma orquídea Wanda, uma orquídea de fácil cultivo, que com todas essas dicas que você aprendeu aqui, você vai cuidar dela muito bem. É fácil porque não precisa plantar, é só molhar as raízes e ela poderá lhe dar lindas flores. Agora vamos à curiosidade dessa linda planta? Uma curiosidade é que essa planta pode durar 200 anos. Eita, orquídeazinha que dura essa, hein? Já pensou? 200 anos, meus amores. Então, desejo a vocês mais de 200 anos. Se essa orquídea vive 200, você vai poder viver muito mais. Um beijo a todos e esse era o nosso vídeo da semana.